Todos os irmãos, com a paz do Senhor, vamos nos colocar de pé para fazer a leitura oficial. Capítulo 12 da Carta de Paulo aos Romanos, versículos 1 e 2. Amém? Diz assim: Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Amém? Podeis se assentar. Aqui nós vemos Paulo, ele estava na carta aos Romanos, e foi escrita após a sua terceira viagem missionária. E ele estava a caminho de pregar na Espanha, pois ele já tinha pregado por todo o globo da Judéia e tal. E agora ele estava a caminho de pregar na Espanha. E antes de chegar à Espanha, ficava a igreja de Roma. Então ele envia essa carta para a igreja de Roma como uma forma também de defesa, porque os judeus estavam atacando Paulo, atacando a sua autoridade, devido à sua pregação, onde ele dizia que a salvação é pela graça, é pela fé, e não pelas obras da lei. Então ele envia essa carta aos romanos para que eles entendam qual era a pregação de Paulo. Então aqui o capítulo 12 são as práticas dos cristãos que eles devem ter na vida. Mas antes de chegar à prática, ele gasta 11 capítulos explicando as grandes doutrinas. Ele gasta 11 capítulos explicando tudo que Deus fez, para então chegar aqui e falar: agora é a sua vez, agora é a vez de vocês fazerem. Por isso que ele inicia falando portanto. Esse portanto da ideia de concluindo um raciocínio anterior, ou seja, depois dos 11 capítulos da carta aos Romanos, agora suplico-lhes. Esse suplico-lhes, ou em algumas traduções rogo-vos, é um pedido intenso, é um pedido humilde. Ele está praticamente implorando que os irmãos entreguem seu corpo a Deus. Esse entreguem seu corpo a Deus seria um deem seu corpo para Deus. Aqui é um contraste com o Antigo Testamento, quando as pessoas judeus levavam os animais para entregar a Deus, que eles matavam os animais transferindo o pecado. Aqui é a mesma coisa: entreguem o seu corpo a Deus, não o corpo de animais, mas agora o seu corpo. Ele diz assim: por causa de tudo que ele fez por vocês, por causa das misericórdias de Deus. E esse tudo que ele fez por vocês foi o que Paulo gastou 11 capítulos para explicar. E o que é que foi que Deus fez por nós? Aqui ele não está se referindo a uma coisa, ele diz por causa de tudo. Então aqui no livro de Romanos, ele fala da concessão do Espírito Santo, fala dos gentios serem enxertados na videira verdadeira, fala de nós sermos libertos da prisão do pecado mediante a fé em Jesus, para que Jesus ele nos salva. Ele foi o sacrifício perfeito, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Paulo ele diz tudo que Deus fez por nós. Agora, em gratidão, em reverência, em louvor, entreguem o seu corpo para Deus. Que isso seja um sacrifício vivo e santo. Sacrifício ainda vai dar a ideia do Antigo Testamento, dos sacrifícios que as pessoas davam oferecendo animais. Sacrifício é uma oferta. É uma oferta de você entregar algo para Deus. Mas aqui ele dá um contraste: sacrifício vivo, então você não vai matar, vai estar vivo e santo. Sacrifício puro, verdadeiro, porque Jesus ele é o Cordeiro de Deus, ele é o sacrifício perfeito, ele já morreu no nosso lugar, então nós não precisamos morrer, mas agora nós, enquanto vivemos, temos que nos sacrificar para glorificar o nome de Deus. E o principal do versículo 1 vem agora, quando ele diz assim: do tipo que Deus considera agradável, ou seja, entreguem seu corpo como um sacrifício vivo do tipo que agrade a Deus, do modelo que seja aceitável para Deus. Ou seja, sacrifício também dá ideia de esforço. Muitas vezes no trabalho é um sacrifício, ou para fazer alguma coisa foi um sacrifício. O sacrifício dá ideia de esforço, de fazer algo com dificuldade, mas conseguir fazer. Mas aqui ele diz: não é qualquer sacrifício, mas é um sacrifício que Deus considera agradável. Então muitas das vezes a gente quer fazer as coisas
querendo agradar o marido, agradar os filhos, né? A mãe que passa vários tempos juntando dinheiro para dar o videogame pro filho, que custa R$ 2.000, é um sacrifício juntar tanto dinheiro para dar pro filho. Mas aqui Deus diz, eu quero um sacrifício que me agrade, é um sacrifício que é para agradar a Deus, não é para agradar o seu namorado, seu filho, sua mãe, é um sacrifício que agrade a Deus. Interessante que Jesus ele vai dizer em Mateus, contra os fariseus, ele diz assim, vocês dão o dízimo do cominho, do endro, do agrião, mas desprezam a obediência à lei. Vocês têm que fazer essas coisas, mas não desprezar as outras. Ou seja, Jesus está dizendo, não adianta vocês ir para a igreja, orar a Deus, pregar a palavra, cantar, e na vida vocês não ter obediência, você não viver o que prega, você não viver o que canta. Tem que ser um sacrifício vivo e puro, vivo e santo, de uma forma que agrade a Deus, ou seja, tem que ser algo que agrade a Deus. Será que Deus se agrada desse louvor sem sinceridade? Será que Deus está se agradando quando você peca, quando você prega contra o pecado em pecado, quando você prega contra o adultério em adultério? Então tem que ser um sacrifício que agrade a Deus. Importante isso. Não tem como sacrificar sem agradar a Deus. Esse é um ponto bastante importante. Essa é a verdadeira forma de adorar, essa é a forma certa, a forma autêntica de glorificar o nome de Deus. Este é o culto racional, ou seja, depois que nós entendemos tudo que Deus fez por nós, o sacrifício de Jesus, a graça redentora, o Espírito Santo que nos dá vida, nos dá abundância de entendimento, nós agora vivemos para Deus, nós entregamos o nosso corpo para Deus em total renúncia, em total dedicação para que Ele possa fazer o que quiser. Esse é o nosso culto racional. Jesus falou em Mateus que nós temos que adorá-lo também com entendimento. Nós somos inteligentes, nós sabemos o que estamos fazendo. Então a nossa adoração, o nosso louvor, a pregação da palavra de Deus tem que ser com entendimento, tem que ser com sabedoria, de uma forma que venha agradar ao Senhor, de uma forma que o nome dele venha a ser glorificado por tudo que ele fez. Em Efésios 5:10, Paulo vai dizer, portanto, procurem descobrir o que agrada a Deus. Nós precisamos nos esforçar para saber o que agrada a Deus. Será que os meus atos têm agradado a Deus? Será que a forma que eu tenho me portado tem agradado a Deus? A forma que eu trato meus pais, meu esposo, meus filhos, os irmãos, será que tem agradado a Deus? Procurem descobrir o que agrada a Deus. Temos que buscar fazer algo que Ele considere certo, satisfatório, e não a nós. O sacrifício tem que ser algo que agrade a Deus. Aqui já falei. Mas aqui é outra coisa. Não tem como você adorar a Deus sem agradá-lo. Não tem como você adorar sem agradar. Para adorar, você tem que agradar. Portanto, procurem descobrir o que agrada a Deus. Esse é um grande momento de autorreflexão que Paulo ele vai estar fazendo aqui para nós. Basicamente é isso aqui do primeiro tópico. E ele continua então, dando seguimento, no versículo 2, que é o tema deste culto de hoje, que é não perca o foco. Ele vai dizer o seguinte: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Este versículo 2 pode ser dividido em 3 partes. A primeira parte, ele vai dizer o que? Não imitem o comportamento e os costumes do mundo. Não imitem, não copiem, não façam igual à atitude, à ação, aos hábitos, às práticas deste mundo. E quais são as práticas deste mundo? Paulo ele vai gastar um tempo lá no primeiro capítulo de Romanos, onde ele vai dizer que todos pecaram e foram destituídos da glória. Ele fala dos lesbianismos, que as mulheres têm relações com outras mulheres, até os homens têm relações com homens, e fala que o povo se afasta de Deus, o povo peca contra Deus, o povo adora a criação em vez de adorar o Criador, o povo se perde no mundo de fofocas, de ódio, de perversidade, de ignorância, de inveja, de adversão, de ganância. E Paulo faz uma lista extensa dos pecados que as pessoas fazem.
E todos esses pecados que as pessoas fazem afastam-as de Deus, afastam a presença de Deus da vida delas. E ele vai continuar falando assim, agora para os judeus, para também os cristãos: vocês não têm o direito de julgá-los, pois vocês fazem a mesma coisa. Talvez, tem muitos cristãos que não matam, que não roubam, mas que faz fofoca. E ele vai falar no capítulo 2 o seguinte: você que tanto se orgulha da lei, tanto se orgulha de ser um cristão, honra a lei desobedecendo ela, você prega contra o pecado em pecado, prega contra o adultério em adultério, diz que é para não roubar, mas você rouba, diz que é para não adorar ídolos, mas você rouba os ídolos do templo. Então Paulo ele vai falando tanto para judeus quanto para gentios. É importante todos termos essa mentalidade de que todos somos pecadores, portanto não imite o comportamento do mundo, porque o mundo vai te afastar de Deus. E não tem como você agradar a Deus imitando o mundo. Lembramos do versículo 1, tem que ser uma forma que agrade a Deus. E a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Não tem como agradar a Deus se nós servimos ao mundo, se nós estamos fazendo o que o mundo quer. E em muitas Bíblias, em outras traduções, vai estar dizendo: não vos conformeis com este século ou com este mundo. Essa palavra conformeis, dentro da palavra conformeis vai ter a palavra formeis ou formar. É não se amoldar, não se formar perante o mundo. É exatamente você não copiar, você não fazer igual às práticas que o mundo faz. É você ser o diferente. Nós, como cristãos, fomos chamados para ser o diferente, para fazer o diferente. Sal da terra e luz do mundo, para ser o diferencial entre as pessoas, para trazer a luz em meio às trevas. Então não imite o comportamento do mundo. Mas agora vem a segunda parte que ele diz assim: mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança no seu modo de pensar. Primeiramente ele diz: deixem que Deus. Esse deixem vai estar dando um sentido de dar lugar, vai estar dando um sentido de busque, deixe Deus mudar você. É aquele sentido de dar liberdade para Deus. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus. Então, nós não podemos endurecer o nosso coração, endurecer a nossa mente. Precisamos deixar Deus agir no nosso meio. Para que nós tenhamos a mente de Cristo, precisamos dar lugar a Deus. Mas para dar lugar a Deus, nós temos que buscá-lo. Buscar-me-eis e me acharei. Devemos buscar a Deus para dar lugar a Ele. Ele vai dizer: deixe que Deus os transforme, deixe que Deus os modifique, deixe que Deus os mude. Então, Paulo está dizendo o seguinte: não deixe que o mundo te mude, mas deixe que Deus te mude. E como é que Deus vai me mudar? Como é que Deus nos muda? Ele usa que instrumento? Por meio de uma mudança em seu modo de pensar, uma mudança no seu pensamento. É uma mudança, uma transferência, uma nova forma de você raciocinar, é uma nova forma de você julgar. E interessante notar que ele diz culto racional no versículo 1, e agora no versículo 2 ele vem trazendo uma mudança de pensamento, é um renovo de mente, é a mente de Cristo que eu e você precisamos ter. Alguns exemplos que nós possamos dar: imagina que eu estou em casa, nesse momento de pandemia, eu estou sem emprego, sem comida na despensa, com fome, eu estou lá sem perspectiva, achando que eu vou morrer a qualquer momento, achando que eu vou ser infectado. Daí eu deixo Deus mudar, eu deixo Deus colocar na minha mente a vontade de ir à igreja, e eu decido ir à igreja, ir falar com os irmãos e orar, e lá o pregador, o pastor, quem seja, vai dizer que Deus tem o controle de tudo, vai dizer que Deus não me abandonou, vai dizer que Deus está comigo. Daí se cumpre o que Paulo disse em Romanos 10:17, de certo que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, e eu escuto a palavra de Deus, e eu tenho fé nela, e eu creio. E quando eu creio na palavra de Deus, eu glorifico, e eu dou glória a Deus, e aí a providência chega. Porque a providência de Deus não vem quando eu reclamo, quando eu murmuro, mas quando eu oro, vem quando eu clamo. A providência de Deus vai vir na sua vida quando você clamar a Deus, buscá-lo. E esse é um dos sentidos de deixar Deus mudar a nossa mente, deixar Deus mudar o nosso pensamento. É nós começarmos a pensar de maneira diferente do mundo, pensarmos de maneira que Deus seja glorificado. Um outro exemplo muito interessante: nas mídias sociais, hoje em dia, com WhatsApp, Instagram, Facebook, etc., tanto de vídeo, de foto que nós recebemos, de morte, de conteúdo sexual,
Daí você vê aquilo no seu celular e você lembra o que Paulo falou em Filipenses 4:8. Deixe que pensem em tudo que é admirável, tudo que é nobre, tudo que é digno de louvor, tudo que é verdadeiro, tudo que é louvável. Daí você exclui, daí você apaga, você agora vai pensar em tudo que provém da palavra de Deus. Você tem que dizer não, vai rejeitar, vai fugir, vai escapar de tudo que vem contra a palavra de Deus, porque você está deixando Deus controlar a sua mente. Então não deixe que o mundo te mude, deixe que Deus te mude através de uma mudança de pensamento. Então é interessante a gente perceber que a primeira mudança é no interior. Uma outra forma de nós vermos essas coisas é, imagina que eu decido que vou fazer o Enem, então eu decido que vou estudar para o Enem, e eu faço o Enem e tomo uma nota boa. Com essa nota do Enem eu consigo fazer uma faculdade gratuitamente. E eu faço essa faculdade, eu me formo e eu consigo um emprego agora formado. E com esse emprego eu consigo um bom salário, e com esse bom salário eu consigo comprar uma casa melhor, eu consigo comprar um carro, consigo comprar roupas, consigo ajudar a minha família. Então a mudança de pensamento que fez eu buscar o estudo fez eu vencer na vida no futuro. É a mesma coisa com Deus. Quando você tem essa mudança de pensamento de, ao invés de assistir Netflix, buscar a Deus, você vai ter uma mudança, você vai ter um crescimento. No Salmo 1, o salmista vai dizer que o verdadeiro adorador é aquele que tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. O interessante é que tem prazer, é que gosta, é que goza de estar lá lendo a palavra de Deus, não importa quanto tempo fique. Então não é algo forçado. Tem gente que só lê a Bíblia na igreja, só lê a Bíblia na hora da leitura oficial, mas bem-aventurado é aquele que tem prazer em leitura da Bíblia, que vai crescer no conhecimento e na graça de Deus e que no futuro vai ver os frutos vindo. Então essa mudança de mente, a palavra metamorfose, imagine uma borboleta. Uma borboleta, antes de ser borboleta, é uma larva que passa por uma metamorfose, entra num casulo e vira uma borboleta. É uma mudança do pior para o melhor. Significa morrer a cada dia, morrer, matar a nossa carne cada dia. Então a mudança vai durar a nossa vida toda. Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses 5:23 que o nosso corpo, a nossa alma e nosso espírito precisam permanecer irrepreensíveis até a volta de Jesus. Não somente o interior, a alma e o espírito, mas também o exterior, o corpo, o olho, a mão, o pé. Precisam se manter santos e irrepreensíveis até que Jesus venha. E ele diz no versículo 30 algo que nos conforta. Ele diz assim: não tenha medo, pois aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Mesmo que você caia, Deus te levanta. Mesmo que você não consiga, Ele consegue. Para você pode ser impossível, mas para Deus nada é impossível. Então, na terceira parte ele vai dizer: a fim de que experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esse a fim de que é o objetivo. Por que eu vou deixar Deus mudar meu pensamento? Para que eu agora possa experimentar, possa provar, possa saborear qual é a boa, perfeita e agradável de Deus, a boa, a misericordiosa, a útil, a completa vontade de Deus. Vontade de Deus é aquilo que Deus quer para a minha vida. A vontade de Deus é o desejo de Deus para a vida do ser humano. É interessante nós notarmos que quando nós mudamos para com as pessoas, tratamos elas bem, estamos tratando a Deus bem. Nós vamos ver isso no Antigo Testamento. Deus ele vai nas suas leis dizer: se você mentir para uma pessoa, você vai estar mentindo contra mim. Quando vocês estiverem murmurando contra Moisés, vocês vão estar murmurando contra mim. Mas quando vocês obedecerem a Moisés, vocês vão estar obedecendo a mim. Quando vocês estiverem tratando alguém bem, vocês vão estar trazendo bem a mim. Então tratem as pessoas boas, que vocês vão estar glorificando a Deus, tratando bem a Deus. E aqui na própria carta de Paulo aos Romanos, a partir do versículo 9, ele vai dizer quais são essas mudanças que o nosso pensamento, a nossa mente de Cristo provoca. Versículo 9 ele diz assim: amem as pessoas sem fingimento, odeiem o mal, se apeguem ao que é bom, amem com fraternidade, tenham prazer em honrar os outros, não tenha inveja, não tenha orgulho, mas honre aos outros, dê honra a quem merece honra. Sem orgulho, sem inveja, não seja preguiçoso, se dedique no seu trabalho, sirva a Deus com entusiasmo, com alegria, com felicidade. Alegre-se na esperança, tenha paciência nas dificuldades, nunca pare de orar. Quando alguém estiver passando por dificuldade, ajude. Esteja sempre disposto a praticar a hospitalidade. Então percebam que a mudança do pensamento é na nossa vida diária, vai fazer você
ter a mente de Cristo, porque não adianta nós termos no nosso coração a palavra de Deus, nós conhecermos a palavra de Deus, mas as nossas atitudes não serem igual da palavra de Deus. Não adianta. Nós precisamos ter a mente de Cristo para agir igual a Ele. Primeiro nós mudamos no nosso interior, para depois mudarmos no nosso exterior. Então primeiro você tira toda a sua inveja das pessoas e você passa a ajudá-las. Primeiro você tira toda a ganância que você tem, para depois você começar a doar seu dinheiro, a você dividir, a você emprestar sem ficar cobrando juros. Então primeiro nós mudamos a nossa forma de pensar, primeiro nós tiramos o pensamento ruim, colocamos o pensamento bom, mas nós não fazemos isso sozinho. Deus vai dizer, deixem que Deus os transforme, deixem Deus agir na sua vida. Mas como? Como eu posso fazer isso? Como eu posso deixá-lo? Buscando a Jesus, buscando aprender. Como é que eu vou saber o que Deus quer? Buscando, procurando saber. A palavra de Deus, ela vai nos mostrar tudo que é verdadeiro, tudo que é admirável, tudo que é louvável, tudo que é digno de louvor, tudo que é certo, tudo que é verdadeiro. Então, buscando ler a palavra de Deus. E aí nós vamos saber o que nós temos que fazer para glorificar o nome de Deus. Basicamente isso. Buscando. Então, aqui Paulo ele está fazendo um breve resumo, dizendo o seguinte: vocês que agora sabem tudo que Deus fez por vocês, que eu acabei de falar, em gratidão, em louvor, vão oferecer o seu corpo, vão oferecer a sua vida para Deus, como um sacrifício vivo. Vocês não vão morrer, não vão dar sua vida, não vai se matar, mas você vai viver para Deus, um sacrifício vivo, mas santo, um sacrifício puro. Ou seja, você vai fugir, vai dizer não, vai escapar de qualquer coisa que venha de contra a palavra de Deus. Este é o culto racional, esta é a forma autêntica de adorá-lo, é porque você entendeu o que Deus fez por você, e você entendeu que primeiro Deus te tira do Egito para depois te dar os mandamentos de santidade. Primeiro Deus faz para depois você glorificá-lo. Primeiro vem a graça para depois você ter vida. Então, não é uma troca, você não tem que fazer para receber, você já recebeu de graça, gratuitamente. A graça é um favor imerecido, porque nós não merecemos. As misericórdias significam quando Deus nos trata como do jeito que nós não merecemos estar aqui. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, o dom de graça de Deus é vida. Ele nos deu essa vida. Então agora que você entendeu que Deus te deu vida, você vai viver para Ele, você vai viver por Ele, você vai entregar o seu corpo, a sua vida, a sua mente, o seu entendimento para Ele em um sacrifício vivo. Essa é a forma de adorar. Isso é adorar em espírito e em verdade, adorar com entendimento. Mas como eu posso fazer isso? Não imite, não se amolde aos padrões do mundo, aos costumes do mundo, aos comportamentos do mundo, ao que o mundo faz nas situações que lhes acontece. Por exemplo, na situação de pandemia, muitos estão roubando. Vocês perceberam que logo quando explodiu essa pandemia, as pessoas iam no mercado e compravam muitas coisas, estocavam vários quilos de alimento em casa, e outras pessoas que vinham não encontravam. Quantas pessoas hoje em dia não têm 15 latas de álcool gel e outras não têm nenhuma, porque as pessoas só pensam em si? As pessoas, a grande maioria, só pensam em si, compraram só para si, e outras estão precisando. Então, não imitem o comportamento do mundo, porque o comportamento do mundo só os afasta de Deus. E se vocês querem se aproximar de Deus, o mundo não é o caminho é a palavra de Deus. Então, deixe Deus transformar a sua mente, deixe que Deus renove o seu entendimento, para que agora vocês possam buscar a Deus, e buscando a Deus com entendimento, com fé, vocês vão experimentar da boa vontade de Deus, porque tudo que Deus faz é bom, tudo que Deus faz é muito bom. Não tenha medo da vontade de Deus, porque ela é agradável, ela nos satisfaz e ela é perfeita, não há erro na vontade de Deus, o que Deus deseja para nós. Em Jeremias 29 vai dizer: porque eu sei os pensamentos que tenho sobre vocês, são pensamentos de paz, são pensamentos de, não de terror, mas pensamentos de paz. Paulo vai dizer: porque tudo aquilo que o olho não viu, o ouvido não viu, não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem planejado para aqueles que o amam. A Bíblia vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ou seja, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para você na sua vida. Quando você estiver no centro da vontade de Deus, você vai perceber que ela é agradável. Portanto, buscai ao Senhor enquanto ainda está próximo.
Buscai ao Senhor enquanto ainda se pode encontrá-lo. É o momento de nós renunciarmos o mundo, renunciarmos a carne e buscarmos mais a Deus. Buscarmos ter essa intimidade maior com Deus. O tema do nosso culto de hoje é não perca o foco. Na igreja, assim como no mundo, há problemas. Na igreja, assim como no mundo, há fofoqueiro, há pessoas que falam mal, há pessoas que causam inveja, há pessoas que causam intriga. No mundo tem problemas, na igreja também tem problemas, mas o foco é Cristo. Quem sai da igreja por causa de homens, nunca foi à igreja por causa de Cristo. Ele é o nosso foco. Em Hebreus vai dizer que Ele é o nosso foco, Ele é o consumador da nossa fé. Então não perca o foco, não perca o seu alvo. Nosso alvo é Cristo. Olhe para Cristo que você vai ter vida. Jesus vai dizer, o caminho não é uma localização geográfica, o caminho sou eu. Ele vai dizer, vida... Eu anotei algum lugar aqui. Vida não é um fôlego, vida sou eu. Verdade não é uma convicção, a verdade sou eu. Busca ao Senhor e você vai encontrar, você vai ter vida e vida em abundância. Não perca o foco, por mais que as dificuldades estejam aí para tentar tirar o foco, para te colocar medo, se apegue firmemente à palavra de Deus que diz que Ele está conosco até a consumação dos séculos. Busca a Deus e por Ele seria encontrado, e você vai encontrá-lo e você vai poder glorificado. Mas tudo vai começar por uma mudança de pensamento, uma mudança de entendimento, é você entender diferente. Por isso que não tem muito a ver com o coração. No livro de Romanos, no capítulo 6, Paulo vai falar o seguinte: no meu coração eu aceitei os planos de Deus, mas na minha mente ainda não. Portanto, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal, aquele mal que eu não quero fazer eu faço. Miserável homem que sou, quem me livrará deste corpo mortal? E no versículo 25 ele diz, graças a Deus que a resposta está em Jesus. Portanto, agora, concedendo-nos o Espírito Santo, se eu deixo a carne controlar minha mente, eu morro. Mas se eu deixo o Espírito Santo controlar minha mente, eu tenho vida e eu tenho paz. Portanto, precisamos mudar interiormente. A mudança primeiro vem na nossa mente, no nosso entendimento. Nós entendemos o porquê estamos aqui, porquê nós entregamos a nossa vida a Deus, porquê nós glorificamos a Deus, porquê nós somos cristãos, porquê nós vamos à igreja. Então, o cristão é um sacrifício vivo. A vida do cristão é de renúncia, é de desapego, é de deixar tudo aquilo que não agrada a Deus. Portanto, é um sacrifício vivo, porque é muito difícil. Falar é até relativamente fácil, mas fazer que é o difícil. Por isso que Paulo vai dizer que o Deus que começou a obra não vai parar. Você sozinho nunca vai conseguir, mas com Deus tudo é possível. Com o Espírito Santo de Deus agindo em nós, tudo é possível. Portanto, que nós venhamos cada vez mais estar buscando a Deus. Somente buscando nós vamos encontrar. Ele deve ser o nosso foco. Jesus nunca falhou que ninguém. Por mais que o homem mude, Jesus muda. Jesus não muda. Por mais que as circunstâncias mudem, Jesus ele não muda. Por mais que o amor do seu esposo, da sua mãe, do seu namorado, da sua namorada mude, o amor de Deus por você ele não muda. Então para de se apegar ao que o mundo diz sobre você, ao que as pessoas dizem sobre você, e começa a colocar no seu coração o que Deus diz sobre você. Que você é a propriedade especial dele, a propriedade exclusiva. Agora nós somos eleitos filhos de Deus, herdeiros de Cristo e co-herdeiros com Ele. Nós somos a sua nação santa, a nação de Israel.